Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui da Mussala da Santa Felicidade, com mais uma aula semanal, Estudos Corânicos. Sim, nós temos essa aula de terça-feira chamada Estudos Corânicos, onde nós comentamos, estudamos uma passagem, um versículo do Alcorão ou dois. Vamos lá. Na aula passada, nós lemos o versículo conhecido como versículo do trono. Versículo do quê? Do trono. Em árabe, Ayatul Kursi. Falamos na aula passada a importância que tem esse versículo, que é o maior versículo do Alcorão, não em número de palavras, não em tamanho de letras, mas do seu conteúdo. Falamos da importância desse versículo, que nós lemos ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, ensinamos nossos filhos, e esse versículo uma proteção de Deus para as pessoas. Falamos na aula passada o comecinho desse versículo, que é Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, não há outra divindade a não ser Ele, o sempre vivo e o autossustentado. Falamos na semana passada. Vamos dar continuidade então, para lembrar o versículo do trono, versículo número 255. Surata 2, versículo 255. É o chamado versículo do trono. Na tradução que eu utilizo, essa tradução aqui, do professor Samir Al-Haik, tá bom? Essa daqui é a tradução 18ª edição. 18ª edição é a que eu estou usando hoje, para assim em cima dele fazer um comentário dos versículos. Vamos lá então. Falamos semana passada no comecinho do versículo do trono, que começa com Allah. E Allah, brevemente dizendo, é o nome próprio da divindade, Deus, Allah. La ilaha illa huwa, não há divindade digna que mereça adoração exceto Ele. Al-Hayy, aqui a tradução do professor é o vivente, significa aquele que tem a vida própria, e o motivo da vida de outras pessoas, o motivo da vida dos humanos, e toda a vida que existe na criação só existe porque Ele deu vida. Al-Qayyum, o autossustentado, autossubsistente, e que tudo que tem vida nessa existência só existe por causa dele, pela sua vontade, e só se mantém pela sua vontade. Bom, vamos agora no versículo. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Esse versículo. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. A tradução do professor Samir Haik, ele fala o seguinte, que jamais alcança a inatividade ou sono. Eu estou aqui com outra tradução do professor Hilmi Nasser. É outra tradução do Alcorão. Vamos utilizar as duas traduções e vamos fazer um estudo comparativo das traduções e vamos procurar encontrar a melhor expressão utilizada. Não vou dizer qual é a melhor tradução, porque para a pessoa falar qual é a melhor tradução, a pessoa deve ter um conhecimento literário, um conhecimento muito profundo do idioma árabe e muito profundo do idioma português, né? Para poder julgar. Eu posso dizer, eu prefiro esta tradução, para mim fica mais clara. Mas dizer que essa tradução é a melhor do que outra, só quem conhece profundamente o Alcorão e conhece profundamente o idioma português. A tradução do professor Hilmi Nasser diz assim: não tomam sonolência, nem sonolência e nem o sono. Vamos ver. Em árabe, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. A tradução do professor Hilmi Nasser eu achei melhor. Que é, não o tomam nem a sonolência nem o porquê. La ta'khudhuhu, não tomam, não o pegam.
não o abatem, não o abate. Sina, a palavra sina, em árabe, sinatun, aqui no Corão, significa sonolência. Sonolência. Não é o sono, é o dormir. Então Allah subhanahu wa ta'ala, nem o sono, e nem o que precede o sono, a sonolência ou o abate. Ou seja, não chegam perto dele, não o abate, não o tomam, nem a sonolência, muito menos o sono. O Alcorão Sagrado, Allah louvado seja, ele falou de si mesmo no Alcorão. Quando ele fala, "La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm", que nem a sonolência e nem o sono abate, significa que Allah, louvado seja por ele ser Allah, por ele ser o único que merece adoração, por ele ter a vida própria, não dependeu de ninguém para existir, e por ele ser autossustentável, não depende de ninguém. Imagina se esse Deus único, ele iria cansar, ou se abater, ou ficar com sono. Existe uma regra na teologia islâmica que fala assim: Kullu ma khatara fi balik anillah fallahu khilafu dhalik. Kullu ma yakhtaru fi balik fallahu khilafu dhalik. Allah khilafu dhalik. Tudo que imagine, tudo que passa pela sua cabeça sobre Deus, Allah não é isto. É o contrário disto. Essa regra teológica islâmica significa o quê? Tudo aquilo que é atribuído ao ser humano como fraqueza, defeito e falha, Allah está livre disto. E tudo aquilo que é atribuído ao ser humano como perfeição, beleza, algo completo, Allah é mais completo e perfeito ainda. Allah é aquele que nem o sono, nem o cansaço, nem nada o abate. Por quê? Ele não é criatura, ele é o Criador por excelência. Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Quando falamos que Allah nem o cansaço o abate, muito menos o sono o toma, significa que Allah é o Todo-Poderoso. Allah, ele é o Criador do tempo. Ele é o Criador das coisas. Ele não está submetido ao tempo, muito menos às coisas. É relatado no hadith, por esse hadith, ele é fraco, estou falando que o hadith é fraco, mas eu vou falar, porque isso é mencionado nos livros. O Tafsir Ibn Kathir mencionou esse hadith, que Moisés perguntou dizendo: ó Allah, Moisés, Musa, o Senhor dorme? Porque os israelitas falavam que Allah dormia. Então Allah disse, Moisés disse o seguinte, perguntou isso para Allah, Deus disse: ó Moisés, segure 2 copos de água e fique parado a noite inteira, e você vai ficar sabendo. Moisés pegou 2 copos de água e ficou parado a noite inteira. Daqui a pouco ele cochilou, caiu. Allah então disse para Moisés: ó Moisés, se acontecesse comigo isso que aconteceu com você, se eu dormisse, quem em vez de mim, quem além de mim manteria os céus e as estrelas no seu lugar? E Allah. Se ela dormisse, cansasse, descansasse, quem iria manter, sustentar este céu, esta terra, esse planeta? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala, por ele ser perfeito, por ele ser o completo, por ele ser a origem de toda a força, vitalidade, poder e vida, é impossível que Allah vai
cochilar ou vai dormir. Isto é coisa do ser humano. Portanto, nós muçulmanos não atribuímos, consideramos, aliás, isto, os maiores pecados. O maior pecado de todos qual é? Atribuir qualidades humanas a Deus. E atribuir qualidades que pertencem somente a Deus, aos humanos. Tá? Então quando você fala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, não há divindade a não ser Ele. O alto vivo, o vivente, o alto sustentado. Nem a fadiga, muito menos o sono, se aproximam dele. Por quê? É Deus, não é um humano, não é a criatura, não é a criação. Existe um Criador, existe as criações, os humanos, né? Então vamos para o versículo seguinte, continuando. Dele, pertence a ele o que está nos céus e na terra. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Pertence a Allah tudo que está nos céus e na terra. É dele. Pertence a ele. Tá? O que significa isso para nós? Começa dizendo pelos céus e a terra. Quando o Alcorão fala céu, não quer dizer paraíso. Porque na nossa tradição cristã, judaica, que estamos habituados, ou estávamos habituados a fazer um estudo bíblico, né? A palavra céu na Bíblia se refere ao paraíso. No Alcorão não. O Alcorão céu, paraíso é paraíso. O céu que nós estamos falando, que o Alcorão está falando aqui, este céu aqui, nós vamos falar depois que ele tem 7 camadas, 7 céus. O Alcorão fala que existem 7 camadas do céu. Este céu, quando você olha para o céu, você olha o infinito. Você imagina que pertence a Deus os céus, então significa as nuvens, os planetas, muito além disto. Os anjos, onde que os anjos vivem? Nos céus. Pertence a Allah, essa criação chamada céu, e quem habita no céu, que são os anjos, pertence a Ele. O que está no céu e o que está na terra. Essa terra, esse planeta, este mundo, esse universo, essa galáxia, tem dono. O dono de tudo isso é seu Criador. O dono dos céus e o dono da terra, quem é? Allah. Então, presta atenção. Quando tu pede proteção de Allah, você está pedindo proteção de quem? Está pedindo proteção para quem? Para quem que você está pedindo proteção? Para aquele que pertence, que é dele, que é o dono, os céus e a terra. Quando você põe a testa no chão, fala Subhana Rabbi al-A'la, glorificado seja meu Senhor, o Altíssimo. Você está louvando quem? Aquele que é o dono dos céus, dos planetas, das galáxias, sei lá, da terra, do planeta e de tudo, e o que está nele. Subhanallah. Olha o versículo. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, não há divindade a não ser Ele. Al-Hayyul Qayyum, o sempre vivo, o autossustentado. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nem a fadiga, o cansaço, o cochilo, muito menos o sono, se aproximam dele, o pegam, o abate. Por quê? Lahu ma fis samawat. Pertence a ele o que está nos céus e o que está na terra. Imagina então. Esse Allah, generoso, criador, possuidor, Senhor, que pertence a ele os céus e a terra. Imagine se ele precisa de alguém. Imagine se ele necessita de algo.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Agora o versículo. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. A tradução do professor Samir Hayek fala o seguinte: quem poderá interceder junto a ele sem o seu consentimento? A tradução do professor Helmi Nasser fala: quem intercederá junto dele senão a sua permissão? Man yashfa' man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Quem poderá interceder junto a Allah a não ser sua permissão? O que significa interceder? Interceder, então, em árabe, shafa'a significa vamos botar um exemplo, eu peço para alguém que tem mais autoridade e poder do que eu para beneficiar você ou evitar um prejuízo de você. Ou seja, você acredita que eu sou próximo dessa autoridade, de um rei, por exemplo, e esse rei tem muita consideração por mim, faz os meus favores, minha vontade, e por causa disto, você pede para que eu interceda por você naquilo que você necessita. Será que com Allah existe isto? Será que alguém nessa vida terrena pode pedir para, enquanto está vivo, pedir para alguém que está vivo, interceder para ele na frente diante de Deus? Pergunta, né? Será que alguém nessa vida pode pedir para outra pessoa viva interceder para ele perante Deus? Quer dizer o seguinte: você vê um sheik, uma pessoa justa, uma pessoa nobre, nobre não é de riqueza, nobre de religiosidade, uma pessoa religiosa, temente a Deus, e você chega assim: olha, eu acho que você é uma pessoa religiosa, muito pura, muito boa, eu vou pedir para você interceder para mim perante Deus. Será que pode fazer isso? Não pode. Você pede direto para Deus. Você pede direto para Deus. Ninguém pode interceder perante Deus a não ser quem Ele permitiu. Que garantia você tem de dizer: não, você é mais próximo de Deus que outras pessoas, então se eu pedir para você em seu nome, Deus irá me atender? Não, não pode. Por isso nós muçulmanos não pedimos em nome de Jesus: ó Allah, me conceda em nome de Jesus. Ó Allah, me conceda em nome de Muhammad. Ó Allah, me conceda em nome de Abraão. Ó Allah, me conceda em nome de Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Também não. Pedimos: Ya Allah, o Senhor não há divindade a não ser, não há divindade a não ser Tu. Tu é o sempre vivo, o autossustentado. Eu te peço, pede direto para Deus. Pedimos direto para Deus. Muitos grupos, muitas religiões se desviaram, ou se, não digo as pessoas que sigam as religiões se desviaram, por quê? Por boa intenção, botaram outras pessoas religiosas, puras, boas, intermediários entre eles e Deus, achando que, já que eu sou pecador, eu sou falho, não tenho condições de chegar até Deus, em vez de eu pedir para Deus, não adianta eu pedir direto para Deus, não vale, Deus não vai me observar, Deus não vai nem querer me olhar, Deus não vai me escutar se eu pedir direto para Ele. Então, eu vou pedir para uma pessoa que é religiosa, daí Deus atende. Este pensamento não é o pensamento correto no Islã. Não é do Islã. Allah falou no Corão: e quem vai interceder na frente de Deus? A não ser com a sua permissão, né? Quem é que tem permissão? Quem é que tem permissão enquanto você estiver vivo, diante das pessoas vivas, imagine mortas, de pedir para alguém interceder para Deus diante de você, para você? Não, o Islã ensina a pessoa o quê? Ensina o quê? A pessoa
pedir direto para Allah. Não é? Mesmo que você seja pecador, mesmo que eu seja pecador, não pratique as rezas corretamente, tenha um falha, Deus nos diz o quê? E nós estamos próximos dele. Deus está próximo do ser humano. Deus não colocou intermediário. Deus não colocou porteiro. Deus não botou porteiro. Não é? Deus não botou porteiro para a gente chegar até Deus sem pedir para o fulano, pedir para o santo, pedir para o sheik, pedir para o... Não. Peça direto para Deus. E esse versículo também quer dizer que no dia do juízo final, os profetas, os anjos, eles irão interceder com a permissão de Deus para aquelas pessoas que Deus permitir. Vou repetir. No dia, também esse versículo quer dizer que no dia do juízo final, de prestar contas, os profetas e os anjos intercederão por Deus, intercederão a Deus por nós, pelas pessoas. Como é que vai acontecer isso? No dia do juízo final, o profeta Muhammad vai dizer: ó Allah, o Senhor prometeu que todas as pessoas que acreditassem que o Senhor era único, que o Senhor é único, e seguissem os passos dos seus mensageiros, o Senhor iria perdoar, iria livrá-lo do inferno para sempre. Então Deus, nesse momento, vai dizer para o profeta Muhammad: ó Muhammad, então peça o que você quiser. Então o profeta Muhammad dirá: ó Allah, perdoe todos os meus seguidores, perdoe todas aquelas pessoas que me seguiram. Preste atenção, perdoe todas aquelas pessoas que adoraram somente Allah, tá? Não tinham idolatria, não associavam outro a não ser Deus e seguiam os passos do profeta Muhammad. Daí sim. Mas significa que nós pedimos intercessão para o profeta? Não. Significa que nós pedimos intercessão ao mensageiro de Deus? Não. Pedimos: ó Allah, faça de mim, daquelas pessoas que o mensageiro de Deus interceda. Então esse versículo: quem pode, quem tem a moral, quem não tem a autorização de Allah para interceder junto a ele por causa de alguém, a não ser quem ele permitiu. Tá? E o versículo seguinte fala: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah, ele sabe tanto o passado como o futuro dos humanos. Allah, louvado seja, sabe o que veio, o que aconteceu com os humanos e o que está diante deles. Por que ele sabe? Porque ele é Deus. Além de saber, ele prescreveu, já programou tudo isso para acontecer com você, comigo. Viu a importância desse versículo quando você lê este versículo ao amanhecer ou ao anoitecer? Você está dizendo: ó Deus, não há divindade a não ser, ó Deus, não há divindade a não ser Ele, o sempre vivo, o autossustentado. Nem a fadiga, nem o sono, nem o cansaço o atinge. Ele pertence a Ele, os céus e a terra. Ninguém pode interceder junto a Ele, a não ser quem Ele permitir. Pois Ele conhece os céus e a terra, Ele conhece o passado e o futuro dos humanos. Allah sabe o passado e o futuro dos humanos. É pesado, né? Significado grande. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ele significa o seguinte: Allah sabe o que aconteceu com todos os humanos. Por quê? Nada é oculto a Ele. E sabe o que vai acontecer com todos os humanos. Porque o conhecimento de Allah é do passado, do presente e do futuro. Quando você lê esse versículo, que Allah sabe todo o passado e o futuro dos humanos, me responda: como que um muçulmano, uma muçulmana, vai acreditar em horóscopo? Acreditar em horóscopo, signos. Ah, eu sou de Sagitário, eu sou de Escorpião com acidente, não sei o quê. Ou vai ler borra de café, vai ler mão, vou ler sua mão, vou ler sua sorte. Eu vou prever o seu futuro.
Allahu Akbar. Os anjos não sabem o futuro deles e nem o futuro dos humanos. Allah, o único que sabe o futuro dos humanos. Vamos repetir o versículo? Não há divindade a não ser Ele. Ele sabe o passado e o futuro dos humanos. Quem, por isso que a idolatria, shirk. Eu estou só brincando de ler borra de café. Eu estou brincando de signos. Eu estou brincando de... Não, isso é shirk, gente. Só sabe o passado, o presente dos humanos é Allah. Então essas coisas de feitiçaria, que eu sei, eu vou prever, premonição, vou fazer aqui uma carta. Não tem no Islã isto. Por quê? Isto é contrário ao significado do La ilaha illallah. Que é o quê? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah sabe tanto o passado como o futuro. E Allah não permitiu. E ninguém compartilha aquilo que é exclusivo dele. Essa ciência absoluta, infinita de Allah do passado e do futuro é exclusivo dele. Quem acreditar, pronunciar, falar, fazer algo que signifique que alguém ou algo compartilha aquilo que é exclusivo dele, cometeu shirk, que é associar algo a ele, que é o pecado imperdoável. Na crença nós muçulmanos acreditamos que ninguém sabe o passado de ninguém, sabe o passado e o futuro a não ser Allah. Daí a pessoa vai lá, acha, não, mas se eu fizer o fulano, aquele lá, ele sabe o futuro. Ele prevê, então ele compartilha algo exclusivo de Allah. Isso é shirk. Shirk. Por isso que esse versículo do Alcorão é o maior versículo. Né? Vamos lá. وَلَا يُحِيطُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم. Sabe tanto o que está diante deles, o futuro e o passado dos humanos. Allah sabe o futuro, o que está diante deles e o passado. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, o que está diante, وَمَا خَلْفَهُم, o que está atrás deles. Allah sabe o futuro e o passado dos humanos. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. E o professor Samir Hayek traduziu o seguinte. Ele traduziu o seguinte. E os humanos nada conhecem da sua ciência, senão o que ele permite. Os humanos nada sabem do seu conhecimento, nada sabem de Allah, a não ser o que Deus permitiu. Só tem uma forma de saber sobre Deus. É através dele. Só tem uma forma de saber sobre Deus. É através dele. Tá? Tudo que nós sabemos sobre Deus é através dele. Se Deus não falou que ele é assim ou assim, então não é a versão oficial. Qual é a versão oficial da religião? Qual é a versão oficial de Deus? É aquilo que ele falou sobre si mesmo. Ou revelou no seu livro, ou transmitiu através dos profetas, através dos seus mensageiros, que são os anjos, aos mensageiros de Deus. Quem é que tem a versão oficial sobre Deus? É ele. E os humanos, os anjos, os mensageiros, os profetas, só sabem do paraíso, do inferno, da recompensa de ele. Só sabem sobre Deus, sobre Allah, aquilo que ele permitiu. Subhanallah. Quando a pessoa lê esse versículo, se sente humilde. Nós não somos nada. A pessoa diz, eu sei, eu entendo. Não entende nada. Nós não sabemos de nada. Sobre Deus só sabemos aquilo que ele nos permitiu saber. Então a pessoa não inventa nomes para Deus, nem apelidos.
Não inventa nomes, não inventa apelidos, não inventa histórias sobre Deus. Não inventa no paraíso vai ser assim, no inferno vai ser assado. A não ser se ele falou ou o seu mensageiro transmitiu para nós. Tudo que nós sabemos sobre ele, que todos os humanos juntos sabem sobre Allah, foi porque ele permitiu. Só sabemos dele, sobre ele, só sabemos sobre Deus aquilo que ele nos permitiu. Então ninguém pode ficar falando Deus é assim, Deus é aquilo. Deus não gosta daquilo, a não ser se ele falou. Alguém sabe melhor de Deus do que ele próprio? Se ele não falou, então ele não é. Se ele falou, então ele é. Então não inventem. Não vamos inventar coisa. Vamos ler esse versículo. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Só sabemos, humanos, todos os humanos só sabem sobre Deus aquilo pouquinho que ele permitiu. Né? Subhanallah. Olha o versículo depois. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A tradução do professor Hermi Nasser fala o seguinte: o seu trono abrange os céus e a terra. Kursi foi traduzido como trono. O seu trono, o trono de Allah. E Allah não precisa de trono. Mas a palavra trono, a expressão trono, o trono de Allah existe. É a maior criação que existe. Porém, nós não vamos imaginar que é um trono comparado a um trono do ser humano. O que representa, o que significa a palavra trono para nós? Tem um sentido. O que significa trono de Allah? Tem um sentido maior ainda. La ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, o hadith. Não falei antes que tinha 7 céus? Que o exemplo deste céu, do primeiro céu, o exemplo do primeiro céu, tem o primeiro céu e o segundo, né? O terceiro, o quarto, o segundo, o sexto, sétimo. A comparação do segundo céu para o primeiro, segundo para o primeiro, ou desculpa, o primeiro para o segundo, né? É a mesma comparação que um anel jogado no deserto. O primeiro céu que nós estamos vendo aqui, que tá os radares lá, não tá? Que aparece lá, sei lá, o filme, né? Será esses radares tudo rodando aí na órbita terrestre? Tudo isso está dentro do primeiro céu. Os planetas que nós conseguimos ver, está dentro do primeiro céu. Está dentro do primeiro céu. Tudo isso dentro do primeiro céu. O primeiro céu em relação ao segundo é como se fosse um anel jogado no deserto. Além da compreensão humana. O segundo céu em relação ao terceiro é como se fosse um anel jogado no deserto. O terceiro céu em relação ao quarto é como se fosse um anel jogado no deserto. O quarto para o quinto. O quinto para o sexto. O sexto céu em relação ao sétimo é como se fosse um anel jogado no deserto. O limite do sétimo céu é o trono de Allah. O trono de Allah é maior do que os 7 céus todos. Do que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Essa órbita que tu vê assim na televisão, as espaçonaves, não sei o quê. Tudo isto aí que nós sabemos é somente o primeiro céu. Em relação ao segundo, que fosse um anel jogado no deserto. E o trono de Allah, onde em cima do trono, sobre o trono está Deus, é maior do que tudo isso. Você já imaginou? Que quando você põe a mão e diz assim, ó meu Deus, você está falando com quem? Sabe com quem você está falando? Quando você põe a testa no chão e diz, Subhana Rabbi, glorificado seja meu Senhor, Allah, o Altíssimo nas alturas. Sabe com quem você está falando? Quando nós pedimos proteção, Allah me proteja, com quem nós estamos falando? Quando nós dizemos, não, eu confio em Deus, com quem que nós estamos falando? Sobre de quem nós estamos falando?
وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا. E manter tudo os céus e o que está entre ambos e a terra não são, tudo isto não é um peso para Allah. Nada disto é um peso para Allah. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ele é o Altíssimo, o Magnífico. Al-Ali, o Sublime, o Altíssimo, inatingível. Al-Azim foi traduzido como o Magnífico. O Magnífico, o Grandioso, o Todo-Poderoso. Esse versículo, por isso que ele é chamado o maior versículo do Alcorão. Por isso que quando esse versículo é lido com certeza, com convicção, com fé do seu significado, o Satanás foge. A pessoa é protegida por Deus. Por isso que o profeta diz, sallallahu alaihi wasallam, quem ler este versículo ao anoitecer ou ao amanhecer, está protegido por ele. Como que não vai estar, né? Por isso que o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse, quem ler esse versículo após toda a oração, entre ele e entrar no paraíso está somente a morte. Significa, se ele ler esse versículo com certeza, com convicção, compreendendo o significado e o peso desses versículos, para entrar no paraíso só basta morrer. O maior versículo ao Corão, 255. Vamos repetir? Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, não há divindade que mereça adoração a não ser Ele, o sempre vivo, o autossustentado. Nem a fadiga, nem o cochilo, nem o sono o atinge. Pertence a Ele que está nos céus e na terra. Quem vai interceder junto a Ele, a não ser com a sua permissão? Ele sabe tanto o que está diante dos humanos, o futuro, como sabe o passado. E os humanos nada sabem a seu respeito, a não ser aquilo que Ele permitiu. O seu trono abrange os céus e a terra, e Allah preserva, mantém os céus e a terra, que está entre ambos, sem esforço, sem cansaço algum. Porque Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Leia esse versículo, ensine para os vossos filhos o significado, leia ao sair de casa, leia ao acordar, leia após as orações, leia, pronuncie, memorize. O importante de tudo isto, sinta este significado. Assalamu alaikum.